Boas-vindas à Ponte Flutuante, sua passagem para mitologia e história japonesa. Hoje o episódio é sobre o filho do meio de Izanagi, o Tsukuyomi, o deus da lua. Honestamente, ele é um deus que tem muitas poucas menções, tanto no Nihon Shoki, tanto no Kojiki. E pro episódio não ficar tão curto, vamos falar um pouquinho sobre esse kami em si. Como todo filho do meio, o Tsukuyomi é um pouco esquecido no rolê. Mas isso não impede ele de ter histórias muito boas. Só que o que é incerto em muitas fontes é, afinal de contas, qual que é o gênero dele. Eu tô aqui me referindo como ele o senhor, ele, etc. Só que o gênero dele, na verdade, aparece em alguns poemas de um livro chamado Manyoshu. O Manyoshu ele é uma coletânea de poemas sagrados, né, de vários autores. E em alguns desses poemas, ele aparece chamado como Tsukuyomi no Otoko, ou seja, o senhor Tsukuyomi, o homem Tsukuyomi. Então, muitas das pessoas, japoneses, não japoneses, simplesmente assumem que é um kami masculino mesmo. O que vai de encontro, inclusive, com alguns deuses de outras mitologias. Por exemplo, Ártemis, na mitologia grega, que é uma deusa feminina associada à lua, né? Em muitas obras, né, muitas mitologias, muitas religiões, a lua é associada à feminilidade. E no caso aqui, o Tsukuyomi é um kami masculino que governa a lua, mas não apenas. Ele também está muito associado à imortalidade, à juventude, a rejuvenescer, ao renascimento, esse tipo de coisa. No Manyoshu, inclusive, fala sobre ele possuir, né, uma água rejuvenescedora que traz aos outros. Eu vou ler o poema aqui e vou traduzir também. Amahashi mo nagakumo ga mo takayama mo takakumo ga mo tsukuyomi no moteru o chimizui torikite kimi ni matsurite o chishimemu hamo. E mesmo para quem entende japonês, essa frase deve ter sido um pouco difícil de entender alguma coisa, por se tratar de um japonês arcaico. Então eu vou linkar na descrição um site que tem vários poemas do Manyoshu com uma tradução, com uma adaptação para a linguagem atual do japonês. E a tradução para esse poema poderia ser: uma ponte para os céus e que ela seja muito longa, uma grande montanha e que ela seja muito alta. Eu gostaria de ir e conseguir a água da juventude, do poderio do Tsukuyomi, e ofereceria para você, meu senhor, para lhe fazer jovem novamente. Esse poema mostra o desejo de alguém de conquistar as águas de Tsukuyomi para fazer alguém rejuvenescer, se tornar jovem novamente, e mostra a associação desse kami com a ideia de juventude, de renascimento, de rejuvenescimento, dentre outras coisas, o que é muito interessante, essa imagem que ele tem de não ser apenas o kami da lua, mas também dessa imortalidade. Outra coisa muito interessante sobre o Tsukuyomi, antes de entrar na história dele de hoje, é como existe um certo erro de tradução em colocá-lo como sendo cônjuge da Amaterasu. E isso é uma inverdade. Ou melhor, um erro de tradução que acontece muito nas versões em inglês do Kojiki e do Nihon Shoki, em que teria uma parte que Izanagi declara que ele e Amaterasu deveriam se tornar ou deveriam se tornar cônjuges, ou se conjugar, digamos assim. Isso não é bem verdade. As palavras que se usa para casamento, para matrimônio, nos dois livros, não é a mesma que se usa para Amaterasu e para Tsukuyomi. Então, nessa história e em outras também, eu vou considerar que os dois não são casados. Na verdade, eles são apenas irmãos. Ok? Além disso, alguns autores, tipo Hermann Ons, que eu citei no último episódio de Amaterasu, eles consideram que, em certo momento, Tsukuyomi e Susanoo seriam uma mesma entidade que foram separadas por conta de sincretismos religiosos e diferentes interpretações, né? Eu não vou entrar muito nessa seara, mas é interessante interpretar como essas mitologias, essas histórias, elas são muito mutáveis ao longo do tempo. Elas não são únicas ou monolíticas. E justamente a história hoje do Tsukuyomi, que finalmente eu vou apresentar, ela, em um livro, ela aparece como sendo protagonizada pelo Tsukuyomi, só que no outro, ela é protagonizada por Susanoo.
eu vou contar a versão do Tsukuyomi. A versão que aparece o Tsukuyomi como protagonista é a do Nihon Shoki. Mas de toda forma, vamos para a história. E o título de hoje é Tsukuyomi e a separação do dia e da noite. Logo após Zanagir criar os seus 3 filhos mais nobres, ele vai declarar que Amaterasu e Tsukuyomi irão governar cada um seus domínios, mas como iguais. Amaterasu reinaria sobre a planície do Alto Céu, enquanto Tsukuyomi seria um governante por igual e um auxiliador dela em assuntos celestiais. Por conta disso, dessa igualdade, desse auxílio nos assuntos celestiais, em certo momento, quando Amaterasu já comandava o mundo celestial, ela pede que Tsukuyomi vá no lugar dela em uma visita à divindade, a kami Ukemoti, que residia na região central, na planície central dos Juncos, um lugar também sagrado. Tsukuyomi aceita o convite e ele vai representar Amaterasu nesta reunião. E esta kami Ukemoti é uma kami associada ao alimento, né? A produção e a provisão de alimentos aos mortais. Por conta disso, ela vai receber o Tsukuyomi com um verdadeiro banquete. E ela vai preparar esse banquete quando o Tsukuyomi chega. Ela vira a cabeça dela em direção à terra, da sua boca começa a sair arroz cozido. Em seguida, ela vira a cabeça dela para o mar, e da sua boca começa a sair coisas de barbatana larga e coisas de barbatana estreita. Depois, ela vira a cabeça em direção às montanhas e começa a sair da sua boca coisas de pelo áspero e coisas de pelo macio. E todas essas coisas que saíram da boca dela foram preparadas e dispostas em mais de 100 mesas para o banquete do Tsukuyomi. É uma grande honra recebê-lo lá. Só que o Tsukuyomi, ele se sente ofendido pelo modo que a comida era produzida por ela. Ele sente que aquela comida estava impura. E ele fica furioso, ele se enraivece. Ele começa a gritar como aquilo é imundo, nojento e impuro. E declara que como ela ousa alimentar ele com coisas que saíram da boca dela. E aí ele saca a espada dele e mata a Ukemoti. E quando ele retorna para o céu, para Amaterasu, ele relata tudo o que aconteceu. E Amaterasu não aceita isso. Ela fica furiosa com o irmão e fala que ele é uma divindade perversa e que ela nunca mais veria ele face a face. E aí Amaterasu, ainda em revolta, ela envia um outro kami para ver a Ukemoti, e esse kami assegura que de fato Ukemoti está morta. Só que o que esse kami descobre é que a partir do corpo morto dela brotaram-se algumas coisas, né? Plantas e animais. Do topo da cabeça da Ukemoti surgiram o boi e o cavalo. Do topo da testa dela surgiu o milhete, que é um grão muito usado para alimentar animais, né? Para pecuária. Das sobrancelhas dela surgiu o bicho da seda. De dentro dos seus olhos surgiu o painço, outro grão. Da sua barriga surgiu o arroz. E das suas genitais saiu o trigo e vários tipos de leguminosas e plantas que crescem de vagens. E quando esse kami que a Amaterasu mandou, ele retorna com isso, a Amaterasu, ela se alegra e ela dá estes grãos e estes animais que saem de lá para os seres humanos mortais. O milhete, o trigo, as leguminosas são sementes para campos secos, o arroz para campos alagados, assim nascendo a agricultura, o boi e o cavalo para a pecuária e o bicho da seda para a silvicultura, né? Produção de seda, né? Produção têxtil. Inclusive, é a Amaterasu que que ela coloca o bicho de seda na boca e a partir daí ela consegue fiar, né, a seda e começa, né, a criação. Não é à toa que no palácio dela haviam tantas tecelãs. Quem ouviu o episódio Amaterasu, se você não escutou, vai lá escutar, sabe, né, que o Susanoo, ele causa um caos lá nos campos de tecelagem da Amaterasu, né? E não apenas a Amaterasu dá essa dádiva aos mortais, mas também ela vai plantar e fazer um grande cultivo
no seu palácio, nos céus, né? Então, tudo aquilo que é plantado na terra também é plantado no paraíso de Amaterasu. E essa plantação dá muito certo, é algo que é frutífero, é algo que dá prazer de ver. Então, não apenas você tem a agricultura, você tem a tecelagem e também a pecuária. Amaterasu, inclusive, vai ter alguns cavalos sagrados, né? De novo, quem não ouviu o episódio de Amaterasu sabe que um desses cavalos também aparece com o Susanoo. Só que e o Tsukuyomi? Então, quando a Amaterasu fica enojada por aquilo que ele fez, ela declara que nunca mais quer vê-lo face a face. Então, apesar deles governarem como iguais, com assistência, eles nunca mais se veem. E é por conta disso que existe o dia e a noite, no qual a Amaterasu permanece como a rainha dos céus e do sol. O Tsukuyomi permanece como sendo o senhor da noite.